Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Queridos, é a primeira vez que eu falo aos irmãos este ano, e ainda é tempo de desejar a todos os irmãos de que este ano seja um ano de bênção, de vitória para todos vocês, para todos nós. Que a boa mão do Eterno abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde. Amém, amados? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pelo andar da carruagem aqui, estava gostando de ouvir esta ministração da palavra de Deus, mas ainda nos é dado este tempo. Eu quero compartilhar um verso da palavra de Deus com os amados, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vou tirar aqui, tá, pastor Joel? Obrigado, pastor. Agradecer ao nosso querido pastor Laerte pela oportunidade, aos amados todos que aqui estão, pastor Gessé, Ronaldo e todos os companheiros que estão aqui à minha retaguarda. Diz assim a palavra, 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo de número 32. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre a criança até que a carne do menino ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa. E andou de um lado para o outro dentro da casa. E subiu. E estendeu sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes. E a criança abriu os seus olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou, e quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, é o começo do ano. Eu tenho participado nesses dias que é as minhas férias ainda, haja visto que sou professor na FAESP e só a partir agora do dia 20 e poucos começam as aulas. E eu tenho participado de algumas campanhas que está se tornando algo muito comum. Não tinha isso alguns anos atrás. Campanhas do tipo 12 dias de clamor para 12 meses de vitória e assim por diante. E eu aproveito esses dias de início do ano para fazer algumas ponderações, algumas reflexões sobre o ano de 2019 e perceber se a minha vida espiritual, de alguma forma, ela está caminhando de maneira ascendente ou descendente. Eu costumo encontrar algumas pessoas um pouco mais velhas do que eu, também já não sou tão garoto, mas eu conversei essa semana mesmo com 2 amigos, pastores também, já de longa data na jornada do Senhor, e eu via entre um resmungo e outro dos colegas, coisas do tipo, lembrando-se com muito saudosismo de como ele trabalhava para o Senhor no passado, de como as coisas eram melhores, de como eles tinham algum tipo de sucesso no que faziam, nas obras que faziam. E eu percebi que os verbos usados por eles sempre terminavam no ava. Não era mais jovem, eu pregava, evangelizava, tudo no ava. E eu percebi que havia no coração daqueles meus 2 amigos, já de longa data, um sentimento de que a sua vida já não estava mais
numa ascendência, e sim numa descendência. A questão da idade absolutamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Haja vista o ânimo dos nossos líderes, dos nossos pastores, que tem mais do dobro da minha idade, e como eles fazem e se movimentam e trabalham e viajam e assim sucessivamente. Eu acredito que toda vez que a gente olhar para o nosso dia de hoje, precisamos submeter o nosso estágio atual àquilo que nós já vivemos e perceber de maneira inteligente, depois de uma aguçada observação, de que a nossa vida está melhorando na comunhão com Deus, naquilo que fazemos para Deus, na excelência dos dons que Deus tem colocado sobre nós. Precisa ter uma melhora. A Bíblia fala que viveríamos assim. A Bíblia fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. De modo que quando a gente observa a nossa vida, a gente precisa ter isso em mente. Se a nossa vida estiver em declínio espiritual, ela não faz parte daquilo que a Bíblia chama de vereda dos justos. Isso pode acontecer com um cristão que serve ao Senhor como membro, como cooperador, presbítero, pastor, seja lá que cargo for. Aliás, os muitos anos que vivemos na casa de Deus, o tanto que trabalhamos, o dom que nós exercemos, num primeiro momento, nós tratávamos as coisas de Deus com muito mais garra, com muito mais ânimo, do que nós tratamos, muitos de nós, depois de anos de caminhada. Parece que a experiência, o tempo de casa, o tempo que a gente faz aquilo, vai nos deixando mais folgados. Eu usar a expressão do irmão, vou usar a minha. Vai deixando a gente um pouco mais confiante. De modo que quando recebíamos a oportunidade para pregar a palavra de Deus pelas primeiras vezes, havia um coração acelerava. Aquela noite nem dormíamos direito, porque o pastor disse que a gente ia pregar amanhã. A gente tinha palpitações, suava as mãos. Os que estavam na nossa retaguarda viam a tremura das nossas pernas. Mas o tempo vai se passando. E a gente inconscientemente vai confiando um pouco mais naquilo que fazemos, porque já fizemos tantas vezes, o modo que cantamos, porque já cantamos tantas vezes, e assim sucessivamente. Aqui a gente olha um profeta, eu sei que a gente tem os nossos heróis na Bíblia, que são intocáveis, a gente não gosta que ninguém fale deles. Quem sou eu para falar alguma coisa contrária a um profeta do quilate do profeta Eliseu? Mas a gente olha uma disparidade de comprometimento de alma, espírito e coração do profeta Eliseu, no momento em que ele é chamado por Deus, até o final da sua trajetória. Eliseu, quando é chamado pelo Senhor, quando Elias chega diante dele, ele está cuidando da 12ª junta de bois que lança sobre ele a sua capa. O Eliseu agarra o ministério profético de uma maneira tão intensa, jamais vista em toda a Bíblia. O Elias, o seu líder, vendo a maneira que Eliseu estava engajado naquela obra, queria descansá-lo, queria deixá-lo mais tranquilo, dizendo: olha, em outras palavras, eu tenho um roteiro a cumprir, você não é obrigado a andar comigo não, fica-te aqui. Mas o que o Eliseu dizia? Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ambos foram juntos. Aleluia. Estavam envolvidos, corpo, alma, espírito e coração.
Depois de andar 5 lugares com Elias, observando tudo que Elias fazia com muito ânimo, com muita garra, o Elias vira para trás e vê o ânimo, a garra, o compromisso que aquele moço está, e diz para ele: meu filho, você sabe que Deus vai me tirar de sobre a tua cabeça, não sabe? Ele disse: eu sei. Aí o profeta Elias, o profeta do fogo, olha para ele e diz: então pede-me o que queres, para que eu te dê antes que seja tirado de sobre ti. Ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Quantos aqui no início da trajetória, no início da caminhada, pedia, buscava, clamava por porção dobrada de Deus? Eliseu pede porção dobrada. Elias, sabedor de que aquilo que ele fazia não estava nele, Elias, mas sim na unção de Deus, olha para o jovem e diz: dura coisa pediste, mas há de ser que, se tu vires no momento em que eu for tirado por sobre a tua cabeça, essas coisas te acontecerão, se não, esquece. E aqui eu abro um parêntese para te dizer: a bênção de Deus é para quem está ligado. Deus tem bênção para você ainda, se liga aí, tem mais 3, 5 minutos. A bênção de Deus ainda pode chegar no teu coração. A resposta de Deus pode chegar sobre a sua vida ainda nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto eles iam andando e falando, eis que carros de fogo e cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Enquanto Elias está subindo, o Eliseu clama dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Meu Deus, um hebraísmo que queria dizer: meu Deus, quem vai subir ao comando desse que agora desce? Dizia-se essa frase, esse hebraísmo, diante da morte de um rei, de um profeta, de um sacerdote. E ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Meu Deus, quem vai ficar no lugar desse homem? A capa de Elias caiu sobre ele. Era Deus dizendo: é você. Toma posse. Eu vi o compromisso que você tem, eu vi a garra que você tem, eu vi o ânimo que você tem. Tome posse da bênção que eu tenho para a tua vida. Agora ele é um homem cheio de autoridade. Os filhos dos profetas, que nos 5 lugares por onde andou zombavam dele, estavam do outro lado do Jordão. A Bíblia diz que o Jordão se abre em 2 partes, quando ele clama pelo Deus de Elias, e o Eliseu passou a pés enxutos sozinho. Oh, glória a Deus! Ele passa. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado, que viram tudo, inclusive Elias subindo ao céu, vieram correndo, lançaram-se aos pés do Eliseu e disseram: eis que verdadeiramente agora cremos que o espírito de Elias agora está sobre Eliseu. Aleluia. Eliseu começa então um extraordinário ministério. Mas agora o tempo vai se passando, e ele começa, ainda que inconscientemente, confiar na autoridade que ele tem, no poder que ele tem. Um homem que agora já não está tão envolvido, pelo menos fisicamente, quanto estava envolvido no princípio do ministério. Agora Eliseu é o homem que as pessoas recorrem a ele. Homem de Deus, a casa está pequena, precisamos aumentar a casa. Mas Eliseu é o homem que dá a ordem. Quando Naamã, o Ciro, chega, ele sequer sai, manda que um servo vá dizer ao homem. Não custava absolutamente nada, mas ele tem poder, ele é um homem de autoridade. E ele disse: vá a Geazi. O Geazi vai lá e fala com o homem. Ele agora é um homem que manda que os outros fazem, mas ele está administrando a sua grande autoridade. E aqui eu quero concluir as minhas palavras. Veja bem, amados, até foi repreendido pelos seus servos, quando a casa estava crescendo, e os servos disseram: permita que a gente vá até o Jordão e peguemos madeira lá para aumentar a casa.
Qual é o verbo que o Eliseu usa? Ide. Aí os servos, com muito jeito, disse: meu pai, dignaria o Senhor a ir conosco? O senhor não precisa carregar nenhuma tora, não. Isso a gente faz. A gente só queria que o senhor estivesse junto com a gente. Aleluia. Depois de eles terem constrangido Eliseu, então Eliseu vai com eles. Porque Deus precisa da autoridade de um homem e de uma mulher de Deus. Precisa da sua presença, do seu empenho. Precisa que você esteja ali. Porque carregar e cortar aquelas madeiras, aqueles homens até podiam fazer. Mas o machado flutuar tinha que ser obra para o homem de Deus. Deus precisa do nosso ministério e do empenho dele. Eliseu então encontra uma mulher benfeitora, que lhe faz uma benfeitoria gigantesca. Vê que ele passa, faz um quarto, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, para que toda vez que ele passasse, ele dormisse ali. Deus usou aquela mulher para abençoar o profeta. O profeta se sentiu incomodado, porque foi tão grandemente abençoado, e agora ele precisa fazer algo para retribuir. Às vezes um erro nosso. E ele começa a ficar preocupado, anda para lá, e agora essa mulher fez tanta coisa boa e a gente não vai retribuí-la de alguma forma. Geazi, você que é meu servo, me dá uma dica aí. Pergunta lá se ela tem inimigo. Lá vem o Geazi: não, ela diz que está em paz. Pergunta se ela precisa de alguma audiência com o rei. Ela diz que está em paz. Aí o Geazi, que era muito perspicaz, pouco crente, e até um tanto preconceituoso, pastor Romildo, porque ele chegou e disse assim: olha, eu tenho uma dica. Pois não, essa mulher não tem filho. Aonde reside o preconceito, pastor? Que a frase dele não terminou aí. Essa mulher não tem filho e o marido é velho. O que ela quis dizer com isso? Quis dizer que aquele casal ele já não tinha mais a menor condição física de ter filho. Aí o Eliseu disse: ah, então problema resolvido. Sem que Deus pudesse lhe dar uma ordem expressa, ele usa autoridade. Eu profetizo. E chama aquela mulher e disse: olha, daqui a 9 meses tu abraçarás um filho. Aquela mulher que estava estéril há muito tempo disse: por favor, não mintas a sua serva. Não, a senhora vai abraçar um filho. A senhora não sabe com quem está falando. 9 meses depois, o que aconteceu? A mulher abraçou um filho. Mas Deus está de olho no Eliseu. Deus está de olho no Eliseu. Deus está de olho no homem que agora está mais delegando, mais confiando na sua experiência do que colocando a mão na massa. O menino cresce, um dia dá uma dor de cabeça lá na roça, o pai disse: vai para sua mãe. O menino grita com dor de cabeça até a hora do almoço, morre nos braços da mãe. A mãe lembra-se do Eliseu, pega aquele menino, e é emblemático o que aquela mãe faz. Pegou esse menino, foi lá no quartinho que ela fez para o profeta, entrou lá e botou ele na cama do profeta. Sabe o que ela estava querendo dizer? Esse problema aí é dele. Eu estava tranquila aqui, já até satisfeita que não iria ter filho. Eu disse para esse homem não mentir para mim. Agora eu engravido e essa criança morre. Aleluia. Mulher monta no jumento e vai atrás do homem de Deus. Precisamos de ter compromisso com o Senhor. É sobre isso que Deus está falando conosco nessa última parte da palavra dessa noite. Compromisso de corpo, alma, espírito e coração. Quer que o milagre aconteça? Deus está esperando um compromisso muito mais vigoroso da minha e da tua parte, para que o Senhor possa mover céu e terra, para dar a você aquilo que você precisa e quer. Amém, amados? Mulher chega lá. Aí pela primeira vez o Eliseu está cego, pastor Wagner, ele está cego. A mulher está vindo, ele disse: Geazi, essa mulher está vindo, não é sábado hoje, né? Não, nem lua nova, vá correndo perguntá-la. Geazi vai perguntar e disse: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. As perguntas sugeridas pelo profeta Eliseu. Aquela mulher disse: vai tudo bem. Às vezes a gente, na nossa inocência, prega dizendo: ah, que mulher abençoada, o filho está morto, ela está dizendo que está tudo bem. Ela não disse que está tudo bem porque estava bem. Ela disse para o Geazi que estava tudo bem porque o negócio não era com o Geazi. O negócio dela era com o homem de Deus que estava lá em cima.
Esse vai tudo bem pro Geazi, era um passa fora, dizendo assim: ô garoto de recado, fica no seu lugar aí, o meu negócio é com o homem de Deus. Chega até o Eliseu e lança-se aos seus pés e começa a chorar. O Geazi tenta tirá-la, o Eliseu não deixa, e disse: deixa essa mulher, porque a sua alma está angustiada. Não precisa nem ter dom de revelação para saber que a alma de uma mulher angustiada a faria se jogar nos pés dele chorando daquela maneira. Aleluia. Quando ela chora bastante, toma fôlego e diz: porventura te pedi eu algum filho? Aí caiu a ficha. Eliseu diz: é isso? É só isso? Está resolvido o problema, fique tranquilo. Pegou a sua capa, o seu bordão e disse: vem cá, Geazi, cumpra as minhas ordens, corre até a casa dessa mulher, coloca esse bordão sobre o menino, vá direto, viu, rapaz? Se alguém te cumprimentar, não cumprimente, você também não cumprimente ninguém. Corre lá e faça isso. Geazi pegou o bordão e saiu correndo e disse: é hoje que eu faço um milagre. As pessoas cumprimentavam o Geazi e ele não respondia nada. Chegou na cama do menino, colocou o bordão. O menino continuou morto. Ele disse: será que eu fiz alguma coisa esquisita, errada, gente? Eu fiz tudinho que o profeta mandou. Coloca de novo? Não. Enquanto isso, o Eliseu quer ficar onde está. Só que a mulher disse: não. A mim não interessa bordão, a mim não interessa Geazi, a mim não interessa nada. Eu quero você. Era Deus querendo trabalhar com o Eliseu. Eu quero você. Eliseu disse: fica tranquilo, daqui a pouco vem a notícia. Não, eu quero você, o senhor vai comigo. E lá vem o velho profeta junto com a mulher. Quando eles estão chegando na casa, o Geazi sai da casa com aquela cara de desanimado. E o profeta Eliseu disse: aí, ressuscitou o menino? Ele disse: não. Se você quer que o milagre de Deus aconteça, Deus quer ver em nós o mesmo compromisso que víamos antes. Porque a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Em nenhum momento nós podemos recuar, diminuir, confiar na nossa experiência, na nossa capacidade. Não, Deus quer compromisso. Eliseu disse: não, entrou. Primeira coisa que ele faz, uma oração. O menino não ressuscita. Segunda atitude que ele faz, ele sobe em cima do menino, numa atitude drástica. Coloca a boca da boca do menino, a testa na testa, ou as mãos nas mãos, os pés nos pés. E fica lá, clamando ali, até que a carne do menino aqueça. Mas por conta do calor da sua própria carne, e não porque tivera vida na criança. E o menino nada. Aí a Bíblia diz, eu até repeti a expressão: Eliseu desceu daquela cama e andou pelo quarto, de um lado para o outro. Meu querido pastor Jessé, não queiramos nós saber o que se passou naquele andar para lá e para cá. Enquanto a gente anda num quarto, de um lado para o outro, dizendo: Deus, por que não? Deus, por que não acontece mais? Deus está esperando você andar no quarto, de um lado para o outro. Deus quer ver em você confissão de que o empenho que nós temos hoje é diferente do empenho que tínhamos outrora. Quando a gente tiver capacidade de confessar a Deus que a nossa vida não está num aclive, e sim no declive, Ele vai restaurar a tua comunhão, e o milagre vai acontecer, e a criança morta espirrará, e o nome de Deus será glorificado. Nada acontece por acaso. Não espere em 2020 que nada absolutamente caia no seu colo. Esta noite o Espírito de Deus está te dizendo: levanta a sua cabeça, arregace as mangas e comece a ter o mesmo compromisso que tinha antes. Porque a glória da segunda casa, receba, será maior do que a da primeira casa. E nesse lugar o Senhor dará paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Desculpe pelo... Vamos ouvir o nosso coral entoar as suas hinos.